bem, queridos? Né? Vamos agora falar sobre derrube os gigantes. Né? É o tema, o próximo tema que nós vamos falar agora. No ano de 1991, ele protagonizou uma prova lendária e emblemática contra o todo-poderoso Carl Lewis. Ele atingiu a incrível marca de 8,95, além de bater em Carl Lewis, ele superou o recorde de atleta Bob Beamon, de 8,90. Ele teve 8,95 metros, que vigorava havia 23 anos. Mike derrubou esse gigante pelo simples motivo: a imprensa mundial achava impossível ele vencer. E o todo-poderoso Carl Lewis, um dos maiores atletas olímpicos de todos os tempos, lhe perguntaram como ele conseguiu tal feito. Ele respondeu: disseram que eu nunca iria conseguir. São frases motivadoras, né? Mas é uma verdade. Por quê? Porque sempre o seu inimigo vai pensar que você não consegue. Então você precisa derrubar esse gigante. Como falei anteriormente aqui no vídeo, quem promoveu Davi foi Golias. Deus deu estratégia a Golias para Golias vencer a Davi. Né? Vencedores de gigantes, que eles não caem de paraquedas, eles são forjados pela vida, eles são preparados, eles são forjados, preparados por Deus. Porque o gigante, no sentido, é aquilo que mais atrapalha você, é o seu empecilho, é a sua forma de, aquela situação física, espiritual, né? Ou um cargo, ou alguém na família que não acredita em você, ou alguém no trabalho que não acredita em você, mas sabendo que você é uma pessoa que nasceu para vencer. Mas ele não acredita em você, não é porque você é preguiçoso, que você é ruim, que você não, eu já falei para você o seguinte: porque todas as pessoas, ela tem que motivar as outras pessoas. Nenhuma pessoa, por mais que eu estou aqui, eu tenho sobrinhos, né? Eu tenho pessoas que têm filhos pequenos, e o papel do pai é incentivar aquela pessoa, né? O papel do professor, aquele que está lá em cima, é incentivar aquele que está lá embaixo, subalterna as suas ordens. Claro que não é que a pessoa vai chegar pegando mole, que vai ficar ser perdulante, que vai ser omisso. Não estou falando disso. Mas você tem que ensinar com categoria, com autoridade, e fazer aquilo que Jesus fazia. Né? E ensinar com amor, com carinho, com maestria. E é isso que nós devemos fazer. Né? E é isso que nós devemos fazer. Eu aprendo com vários mestres, né? Vários doutores na área do desenvolvimento humano, na área da teologia, na área da filosofia, né? Em todas as áreas falando. E tem um desses dois, ontem mesmo, estava vendo dois praticamente ao mesmo tempo, os dois da mesma idade, 72 anos de idade, e falando com maestria assuntos que ele já perdura ali por 50 anos, e com o mesmo vigor, com a mesma graça de como começou. Então eu falei: eu quero estar sim nos meus 72 anos, eu quero estar com alegria, com felicidade, com vigor. São homens que passaram por todos os tipos de adversidade, intempéries, mas ajudou milhares de pessoas e sempre saiu vencedor. Então me vejo naqueles homens, né? Então você precisa, queridos, vencer gigantes, né? Não fuja da luta, vá para cima, seja corajoso. A lição que Deus falou para Josué 3 vezes: esforça-te que eu estou contigo, né? Esforça-te que eu serei contigo. As pessoas que venceram, subiram o Monte Everest, ela tem autoridade de dizer como é que o Monte Everest é. Por quê? Porque ela colocou sangue, suor, lágrimas, estratégias para poder subir aquele monte, né? E quando você derruba o gigante, você tem sabedoria. Né? E pelo menos aqui eu coloquei algumas sabedorias, né, que nós devemos ter. A sabedoria divina, né? É o que diz lá em Provérbios capítulo 1, né? Provérbios capítulo 3. Você precisa saber ter a sabedoria divina, porque, queridos, a Bíblia fala que vale mais o homem que domina a si próprio do que aquele que domina a cidade, mas é um louco, um desvairado, é um tirano. Vale mais aquele que domina a si próprio, né? E é muito bom você dominar a si próprio, é muito bom você dominar o seu eu, o seu ego, a sua forma de ser, o
os seus impulsos, né? É muito bom, e você faz isso através do Espírito Santo, mas você se permite ser vencido pelo Espírito Santo, né? Então, queridos, se permita ser vencido pelo Espírito Santo, se permita ser uma pessoa que vai fazer algo maravilhoso na vida das pessoas, vai fazer algo maravilhoso. E uma das coisas que eu digo para você, esse livro aqui, temperamentos transformados. Tem pessoas que realmente têm temperamentos, pode ser mais melancólico ou sanguíneo, mas de alguma forma ela não domina o seu temperamento. E precisa ter o domínio do temperamento. Esse livro aqui vai lhe ajudar muito. Tem um temperamento sanguíneo, por exemplo, ele tem algumas qualidades, né? O sanguíneo, ele é comunicativo, ele se destaca, ele é entusiasta, ele é afável, simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo, mas também agora tem alguns defeitos, ele é pulsante, ele é indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso. Né? Você precisa se conhecer, você precisa ter na sua vocação, na sua missão de vida, você precisa saber quem você é para que você venha lutar, né, com o seu inimigo. Né? Você precisa conhecer a si mesmo, conhece-te a si mesmo. Jesus falou, examina-se a si mesmo. Né? Sócrates falou, né? Sócrates parafraseou Jesus, né? Conhece a ti mesmo. Né? Então, a Bíblia fala um versículo que eu acho lindo, que reconhece o Senhor em todas as tuas veredas e Ele perfeitamente vai desembaraçará o teu caminho. Então você precisa ver qual as suas qualidades, quais os seus defeitos. Por exemplo, o colérico, qual o sentido positivo do colérico? Ele é enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder, audacioso. Mas às vezes ele é iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerável, vaidoso, autossuficiente, insensível, astucioso. Queridos, não existe temperamento bom nem ruim. Agora você não pode ser determinado por ele. A Bíblia diz que de quem alguém se torna servo, né, de quem alguém é vencido, o tal se torna servo. Se eu sou vencido pelo meu temperamento, eu sou escravo do meu temperamento. Se eu sou vencido por uma situação, eu sou escravo daquela situação. E Deus lhe deu poder, o Espírito Santo lhe deu autoridade para você vencer esse temperamento, para você vencer que o lado positivo, você perceba que todos eles têm lados positivos e negativos, mas o lado positivo tem que perdurar, tem que fazer valer a sua vida. Né? Então você vê que tanto o sanguíneo como o colérico, ele tem lado positivo e negativo, mas quem é que ganha? Aquele que mais se alimenta. Né? Por exemplo, eu sempre falo, por exemplo, se tem uma pessoa que ela anda na frente da televisão 24 horas, assistindo Netflix 24 horas, nada contra. É bom você assistir certos programas de televisão, educativo, instrutivo, né, informativo. É bom você assistir até um filme, desde quando não abonde o limite bíblico. Com tantos filmes bons aí, né, de mensagens boas, né, mensagens proativas, altruístas, né? Mas o que ocorre? Mas, mesmo sendo bom, você não pode ficar o tempo todo. Né? A televisão, ela suga a vida das pessoas. Tem a internet também que suga, mas a televisão é uma coisa mais fácil que você... A internet, de qualquer sorte, fica... apesar de estar maior, cresceu mais, superou a televisão, mas a televisão, ela puxa, quando ela fica a pessoa, ela puxa, porque é uma coisa que está na zona de conforto. Você está ali olhando, não precisa fazer nada. Então, você precisa ter essa compreensão de alimentar a sua vida com oração, com palavra positiva, com pensamento ligado a Deus primeiramente, buscando a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Dominando, tendo disciplinas, né, na sua vida, a disciplina é essa que vai lhe colocar em lugares altíssimos, né, em lugares altíssimos através da disciplina. O homem não recebe nada se de Deus não for concedido. Né? Muitas pessoas que se acham dono do mundo, o homem não recebe nada se de Deus, né, se do alto não for concedido. Isso é um versículo bíblico, querido. Né? E que possamos ter essa consciência. Né? João 3,37. O homem não pode receber nada se de alguma forma Deus não lhe for dado do céu. Né? Então, seja bom ou ruim. Aí é outro papo
o melancólico, qual o defeito do melancólico? Ele é egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo, inflexível, né? Qual a sua vantagem? Ele é habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal, dedicado, né? O melancólico, ele tem essa qualidade, tem esse defeito. Então perceba que todo mundo tem qualidade e todo mundo tem seus defeitos, né? Aí vem o fleumático, ele é calculista, os pontos negativos. Ele é temeroso, ele é indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido, desmotivado, mas ele é calmo. As qualidades, né? Ele é calmo, ele é tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata, bem-humorado. Tanto o fleumático como o melancólico são pessoas que eles são de fácil convivência. O sanguíneo colérico, ele não é que seja pior, pelo contrário, ele é até melhor de convivência. Mas a pessoa tem que saber dosar, né, para poder conviver, né, e ter essas pessoas perto de si. E também, se for o caso dessas pessoas, você tem que controlar o seu temperamento. Seja você qual é um deles aqui, porque o que não tem melhor nem pior, queridos. O que voga no homem é a sua forma de agir, é a sua forma de ser, é a sua forma de estar, né? Então, e a segunda coisa que eu acho que para você vencer a guerra são conselhos. São conselhos. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Você precisa saber quem que você está lutando. Você precisa recuar. Você precisa deixar que Deus lute a sua guerra. Por exemplo, com o conselho de guerra, não lute a sua guerra. Faça aquilo que você entregue para Deus, né? Já cansei de falar versículos aí. Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e saber que sou Deus, né? 2 Crônica 14, 14, né? Calai-vos e pelejarei por vós, né? 2 Crônicas capítulo 14, 20, 14, né? Que fala o seguinte, que Deus fala para o seu povo, olha, tome a sua posição e permaneça firme. Então são versículos de você entregar a Deus, porque você e Deus é a maioria. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas pregações, nos meus vídeos, nos meus aconselhamentos, né? Você e Deus é a maioria. Se você estiver certo com a palavra de Deus, na fé, dando testemunho da palavra, andando com os princípios bíblicos, fazendo as coisas de maneira certa, fazendo as coisas de maneira correta, você é a maioria, querido. Você é a maioria, embora possa ter um exército contra você, embora possa ter uma multidão contra você, se você estiver fazendo as coisas certas, da maneira certa, no momento certo, de clareza certa, você é a maioria. Não tenha dúvida disso, que você é a maioria sim, e você vai entrar para vencer, você vai entrar para acabar com toda essa maldade, né? Porque quando Deus chama as pessoas, Deus chamou Moisés, né? Moisés alegou que era gago, mas Deus trabalhou na vida de Moisés, Moisés se tornou o maior libertador de todos os tempos. Deus chamou Abraão, né? Abraão, ele obedeceu a Deus, mas Deus também preparou Abraão, Abraão se tornou pai da fé. Deus chamou Davi, Davi era um simples menino e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Você vê, para cada homem da Bíblia tem uma característica e uma fusão, uma convergência linda, que não existe para outro homem nenhum da humanidade e nem vai existir. Abraão, ninguém vai ser chamado pai da fé como Abraão. Ninguém vai ter um coração contrito a Deus como Davi. Claro que vai ter milhões de adoradores, mas igual a Davi, creio que é ruim, viu? Tá difícil. Agora vai ter, claro, pessoas que vão entrar na sala do trono de Deus, né? Vai adorar a Deus em espírito de verdade, vai ser uma pessoa de uma excelência, né? Tem muitos adoradores, tem milhões por aí, mas igual a Davi, creio que não. Tem pessoas que, igual Moisés foi um homem que foi chamado amigo de Deus. Deus falou com Moisés, eu falo face a face. Deus batia papo com Moisés face a face, né?
tirando Adão, né, que Deus ele descia para conversar com Adão, que era a mesma coisa, ele batia papo. E aí Moisés tal, né? Claro que tem a teofonia, algo dessa natureza, mas a amizade de Moisés com Deus é a coisa mais linda desse mundo. A amizade de Deus com Moisés é a coisa mais linda desse mundo. Eu não vejo alguém íntimo com Deus igual a Moisés. Embora esses grandes homens eram extremamente íntimos, mas Moisés já era o ápice da intimidade com Deus. Então você precisa saber disso, que na multidão de conselhos da sabedoria. Eu me lembro uma vez que eu morava na primeira casa e tinha um vizinho, pense um vizinho endemoniado, multiplique por 1000. E esse vizinho colocava som alto, e ele veio lá de outro estado lá, ninguém sabia como era desse homem. E eu vi pela Greta uma vez que um vizinho foi falar com ele, ele pegou tipo assim, com a arma, né, começando, né, a atirar no vizinho. E eu entrei, a casa dele era colada com a minha. Se o vizinho era uma casa ampla, e do outro lado da rua ia fazer um barulho ensurdecedor que dirá na minha casa. E, meu amigo, eu de sorte que eu ou era orar, né? Não adianta combater. Comecei a orar a Deus, comecei a pedir a Deus, colocar meu joelho no chão e passando pela prova ali, dando glória a Deus. Até que na data do meu aniversário, aquele vizinho, ele foi, e alguém já tinha dito que Deus ia arrancar ele com raiz, com tudo, com profeta, porque Deus sempre testifica aquilo que você vai fazer. Deus sempre manda alguém dizer aquilo que você vai fazer. E na data do meu aniversário, realmente aquele vizinho saiu com raiz, com tudo. Deus arrancou ele com raiz, com tudo. Ele foi para a terra dele, ainda evangelizei a ele e deu uma Bíblia sagrada a ele. Falei do amor de Deus para ele. Ou seja, as nossas batalhas, né, não são, nossos inimigos não são carnais, nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. A nossa arma é a oração, é o louvor, é a santidade, é o jejum, é a proclamação da palavra. Né? Você nunca vai ver um cristão vencedor, ele combatendo na carne. Você vai ver sempre um cristão vencedor batendo no espírito. Eu já vi muitos cristãos perecer, padecer, porque combateram na carne. Eles não entenderam o evangelho. Né? Às vezes tinha aquela coisa bonita de falar versículo bíblico, de cantar, de pregar, tal, mas qualquer coisa eles vinham por sentimento e o sentimento dominava ele. Eu falo de cristão, não falando de pessoa do mundo, cristão. Infelizmente as pessoas eram vencidas, muitos deles saíram para o mundo, foram vencidos pelo mundo. Infelizmente outras já não estão mais aqui conosco. Mas é isso mesmo. Mas você precisa ter conselhos, na multidão de conselhos a sabedoria. Na multidão de conselhos a sabedoria, você precisa se aconselhar com pessoas boas, com pessoas corretas, com pessoas altruístas, com pessoas mais experientes que você, e pessoa com experiência que tenha gabarito. Não é uma pessoa que tenha experiência apenas de idade, porque tem muitos adultos hoje, que, como falei no vídeo anterior, que são nércios, que são tolos. Né? E às vezes tem um menino de 10 anos, uma criança de 8 anos, né? Como já vi várias vezes aí na internet, criança de 8 anos com sabedoria divina. E já um senhor de 80 anos, 90 anos, tolo. Né? O silêncio, queridos, é algo poderoso na sua vida. É como eu falei, calai-vos e eu pelejarei por vós. O silêncio é acreditar e você saber que é Deus. Que é você ficar em silêncio. Aconteceu uma injustiça contra você, fizeram a injustiça, fique em silêncio. Fique em silêncio e Deus com certeza vai operar na sua vida. Deus vai lhe honrar diante daquela situação. Deus vai fazer você ser promovido diante daquela situação. Fique em silêncio, não revide. Né? As pessoas que me aconselham comigo, graças a Deus já levei muitas pessoas de tomar decisão precipitada, e todas as pessoas têm vitória. Todas as pessoas têm vitória. Todas. Eu disse todas as pessoas têm vitória. Por quê? Porque a primeira regra é: fique em silêncio, não revide o cara, não revide a mulher, não revide o seu patrão, não revide aquele que foi objeto de justiça, né? E você foi alvo de justiça, né? Aquele que foi o propagador, o agente ativo da justiça, né? Sendo que você foi o agente passivo da justiça. Queridos, fique na sua, deixe ele falar o que ele quiser, deixe ele berrar, deixe ele, como diz o pastor Malbo Pereira, deixe ele berrar à vontade, falar aquilo que ele quiser, né? Deixa ele quem ele defende é Deus.
Porque, queridos, no reino de Deus, chamaram de Jesus de tanto nome, acabaram com a moral, tentaram acabar com a moral do apóstolo Paulo, mas você vê que Deus sempre defendeu eles todos. Agora perceba a moral desses caras que fizeram isso, perceba o que aconteceu, né? Por maior que seja o agravo, perceba a moral desses caras que fizeram isso. Perceba como ele ficou na história. E muitos deles não se arrependeram. Muitos deles não se arrependeram, a maioria deles nem o direito de arrepender eles quiseram. Agora perceba como terminaram a vida deles. Perceba como terminou a vida de Paulo, perceba como terminou a vida dessas pessoas. Então, queridos, não revide o mal com o mal, né? Mas revide o mal com o bem. É o silêncio. O silêncio é uma arma poderosíssima. Como aconteceu, contei o caso, se eu fosse revidar com o vizinho, me veio várias vezes, mas eu comecei a cantar louvores. O meu violão é das armas que sempre me acompanha. O louvor. Eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a declarar, e Deus mudou a minha sorte, né? Deus mudou a nossa sorte, a minha, da minha esposa, que nos deu vitória. E aquele rapaz, né, ele foi lá para a terra dele, foi arrancado mesmo pela raiz com tudo. Ele nem deu direito de ele querer ficar, porque ele não ouviu a voz do Senhor. E todas as vezes, querido, que alguém não ouve a voz do Senhor e vai contra você, paga o preço. Pode ter certeza, ele pode ser o gigante que for, maior que você. Agora, é necessário você liberar perdão. Já vou falar aqui sobre o perdão. Você tem que perdoar, você tem que amar seus inimigos, né? Agora, que a pessoa vai pagar o preço, a pessoa vai pagar o preço. Porque a lei da semeadura, se fosse você também era o contrário, né? Mas Deus trabalhou no seu coração. Outra coisa, se relacione com Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus mais vivo, mais proativo, um relacionamento mais lindo com Deus. Você precisa estar diante de Deus com ação de graça. Você precisa estar dando seus dias para Deus, né? Você precisa ouvir as maravilhas de Deus, ver as pessoas que têm a oferecer. Quantas pessoas, queridos, têm aí para oferecer? Eu costumo dizer que eu tenho um monte, né, de líderes e mestres que cada dia, em cada monte, eu pego assim um pouquinho e pego aquela porção para meu dia. Eu pego aqui um pouquinho, num monte de tanta sabedoria, num monte de tanta pessoas de excelência, porque é impossível ouvir todo mundo. Agora nós temos essa formação. Então, eu pego um pouquinho aqui hoje, um pouquinho aqui amanhã, um pouquinho desse aqui, e vou estabelecendo a minha vida. E Deus me dá conselhos. Tem um conselho mesmo que o pastor Neu Barreto falou: ao homem iracundo, evitam. Ao homem iracundo, depois de uma ou duas demonstrações, evitam. Né? O que é um homem iracundo? É aquela pessoa que só quer briga, só quer guerra. Né? Enquanto ele não sofrer a mudança da vida dele, você tem que evitar ele a todo custo, fugir dele, como não é que você vai fugir no sentido de estar errado, não, mas você evitar de toda maneira. Né? E um conselho que eu aprendi com o meu Barreto é a questão de você se posicionar. Né? Meu pastor também, pessoal, o pastor Marcos Golda, que Deus abençoe, também é um mestre na área de libertação. O mesmo conceito é você saber se posicionar como servo de Deus. Então, se relacione com Deus, querido. Ouça louvores, cante louvores, né? Medite na palavra, leia a Bíblia, e você vai ficar num patamar melhor, maior. Né? Então, você precisa estar com essa característica. Eu me lembro que uma vez o carro, né, ele quebrou. Agora, porque o fuzil do carro ele quebrava. E eu comecei a orar a Deus. Aquilo era um gigante que estava me perturbando. Né? E nós ficamos 2 meses com o fuzil do carro, quebrou o carro novo, e a gente sabia o que é, sabia o que é. E nós começamos a orar. E ele me lembrei até da história de Henry Ford, que alguém, e eu já tinha ouvido essa história no seminário, que o carro quebrou, e a pessoa ficou lá por 7 horas, e ele em 1 minuto consertou, fez o problema do carro, porque ele conhecia ao certo o problema do carro. Mas o nosso carro foi diferente. O fusível queimava, e o farol queimava, e se você... A gente não poderia sair à noite, porque além de ir para outros lugares, ele levava multa, e além de levar multa era perigo. E comecei a orar ao Senhor, Senhor, onde é que está essa brecha nesse carro, né? E até que Deus
mandou levar um colega meu de seminário, o pastor Ageu, né, que fez seminário comigo, e trabalhava ali no Oralto, e Deus inspirou ele, que até ele mesmo ele não sabia onde era o problema, mas Deus levou ele a ver onde era o problema. Deus inspirou ele a ver onde era o problema. Não foi por acaso, mas inspirou, porque quando a caneta caiu e ele mandou alguém dar ré no carro, ele se abaixou para pegar a caneta e ele olhou, e quando olhou ele viu o problema, né? Mas ali eu queria que, mesmo sendo algo físico, alguém para dizer, mas isso é banal. Não é banal não, queridos. As coisas, todas as coisas nós devemos levar a Deus. Todas as coisas nós devemos apresentar a Deus. E Deus, ele resolveu aquele problema, né? Foram vários fusíveis, mais 10 fusíveis de carro queimado, ele levava uma semana. Agora imagine todo um desgaste de tempo, de energia para ir para a concessionária, tal, aquela coisa toda. Mas graças a Deus que Deus deu a vitória. E vários outros motivos eu tenho aqui para falar para vocês de coisas que Deus realizou, que Deus fez, que Deus abençoou. Então, queridos, sabedoria, uma das armas de guerra, conselhos, uma das armas de guerra, silêncio, uma das armas de guerra, saber se relacionar, uma das armas de guerra, e outra arma de guerra é o seu sorriso. A Bíblia fala que o sorriso aformoseia o rosto, e além de substâncias positivas que vão causar no seu corpo, endorfina, dopamina, serotonina, né, ao seu tempo, ao modo. Então, sorria, querido, sorria. Eu estava nesse dia, né, nós passamos uma dificuldade muito grande, né, alguns meses atrás, e alguém chegou para mim, um missionário, uma mulher de Deus, chegou para mim, olha, você tem um sorriso que confunde seus inimigos. Por quê? Porque ninguém pode tirar esse sorriso, né? E é algo que vem de dentro para fora, é algo que eu me inspirei no Espírito Santo, nos homens de Deus, né? No meu pai, na minha mãe, não vejo ele com cara fechada, então algo que brotou de mim, e uma das armas que eu tenho naturalmente é o sorriso fácil. Por quê? Porque diante dos seus inimigos, não é que você vai fazer birra com ele, nem fazer pirraça com ele, apenas sorria para a vida, sorria para Deus. Então, porque o sorriso aformosia o rosto, né? O sorriso, ele aformosia o seu rosto. Então, você precisa aprender a sorrir, aprender a se relacionar, né? E você vai ter a vida que Deus quer que vocês tenham. Lute com força, querido. Dê o seu melhor, se jogue em seu projeto mesmo, que a princípio seja bastante difícil. Sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, né? Você precisa sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Eu mesmo tenho uma lista de coisas aqui que eu quero fazer, sonhos possíveis, né? E alguns até impossíveis no momento, mas eu quero que eu vou realizar, porque Deus é comigo. Eu quero, meu querido, chegar aqui no final da minha vida, sendo arrebatado, ou se Deus só vir daqui a 50 anos, né? Daqui a 50 anos Jesus vem, eu declaro que nós vamos ter, eu vou viver, e a minha parentela, né? A minha família vai ter dias bons e fartos dias de vida, em nome de Jesus. Mas se Jesus voltar daqui a 8 dias, ou daqui a 8 anos, né? Eu quero viver dias poderosos em Deus, experimentar a vontade de Deus, experimentar o amor de Deus cada dia mais, a revelação de Deus, alcançar postos altos, alcançar lugares poderosos, né? Então, faça o seu melhor, queridos. Dê o seu melhor, acredite em você, acredite que você o projeto que Deus fez para você. Então, corra atrás dos seus objetivos, corra atrás daquilo que você que Deus tem para você, né? Corra atrás daquilo que Deus tem para você, né? Corra atrás das suas metas, né? No próximo capítulo eu vou falar sobre não desistir dos seus sonhos, né? Então, são mensagens inspiradoras, né? São mensagens que você tem que ter sangue, suor, lágrimas, tem que ter o conhecimento empírico, cognitivo, tem que fazer muito uso da sabedoria, né, através do Espírito Santo, para chegar aonde você quer chegar. Derrubar gigantes, derrubar pessoas, não pessoas no mundo físico, mas aniquilar pessoas que querem o seu mal, aniquilar pessoas que são usadas pelo demônio, né, para querer tentar destruir você, lhe abater, né?
mas você vai estar no caminho certo se você acompanhar esse canal aqui. Nós temos informações, não de mim, mas da palavra de Deus, com pessoas que podem te ajudar. E eu creio que o melhor de Deus na sua vida está por vir. Eu creio que o melhor de Deus na sua vida Deus vai fazer. Eu creio que o melhor de Deus na sua vida vai estar sendo realizada. E nós vamos falar depois, não desista dos seus sonhos, né? E terminando os assuntos desse livro, né? Depois eu vou dar apenas só uma pincelada em plante boas sementes, né? Então está aqui, o livro está aqui para vocês, né? É um livro que me custou vários anos, né? E vários estudos, 48 livros lidos em um só ano, fora os outros livros que eu tinha lido, né? É, Debussando, né? Sobre para dar o melhor de mim, para abençoar, nem que seja uma pessoa. Se for uma pessoa que eu vou abençoar, estarei feliz, estarei contente, estarei muito satisfeito. Mas que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te faça prosperar, te ilumine, que você venha a ser um agente do reino de Deus, do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro, seja você quem for, né? E você ouvindo essa mensagem, seja impactado, que de alguma forma essa mensagem fale seu coração, que de alguma forma essa mensagem transborde, queime no seu coração, porque queimou no meu. Amém? E amanhã nós estaremos aqui com nova mensagem. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Glória a Deus, graças a Deus.